E aí, excelência, tudo bem com você? Hoje eu vou começar com você uma série em cima desse livro aqui, ó, O Poder Familiar e a Guarda Compartilhada, da Patrícia Pimentel. Ela é uma promotora de justiça do estado do Rio de Janeiro. Então você já percebeu que a gente vai falar aqui de família. E falar de família é falar de todo mundo, até para quem é órfão, porque o conceito de família é tão fundamental, ainda que se adote amigos como única família. Bom, esse livro fala de amor, e uma criança tem o direito de ser amada. Então esse livro vai falar de práticas de desamor que podem te levar a ter problemas com a lei, a ter gastos patrimoniais e principalmente ter um problema com a sua alma, às vezes para a vida toda. Uma criança precisa crescer no seio de uma família que proporcione um ambiente saudável para o seu crescimento tanto físico quanto psicológico. Agora, isso não se faz por decreto, mas pelo grau de maturidade que tem os pais ou os cuidadores dessa criança. E aí você percebe o tamanho do desafio que a gente tem enquanto pais, não é verdade? Porque a grande pergunta é, será que eu sou um pai ou uma mãe ou um cuidador maduro o suficiente para dar para esses filhos aquilo que eles precisam e aquilo que inclusive eles têm direito? Será que eu sou capaz de oferecer o ambiente adequado para essa criança? E a ideia desse livro não é de trazer um sentimento de culpa para você, mas o de desafiar você a continuar sempre crescendo e se desenvolvendo, para que você diminua assim a possibilidade de sofrer uma intervenção jurídica de correção ou, o que é pior, uma frustração pessoal enquanto pai ou mãe. Todo mundo sabe que pais perfeitos não existem, não é verdade? E por mais que os seus pais tenham sido ótimos, em maior ou menor grau, você foi uma pessoa que tecnicamente cresceu com algum tipo de má educação ou má formação. E dessas lacunas que te foram passadas na sua criação, aquelas que se estabeleceram no seu caráter hoje, te põem em dificuldade para você prover hoje o melhor ambiente saudável para a educação e criação do seu filho. Você já tinha pensado nisso? Tem pessoas que cresceram num ambiente tão ruim que hoje, por mais que ela se esforce, o ambiente que ela oferece para o filho dela é muito mais tóxico do que saudável. E infelizmente tem pessoas que demonstram ser tão imaturas, principalmente porque não conseguiu desenvolver nada de amor próprio, que essas pessoas não deveriam ter filhos. Porque ao gerar um filho, ela traz para si um ser humano dependente dela e que para dar certo precisa de amor. Agora, se essa pessoa não consegue dar conta nem dela mesma, como que vai conseguir oferecer um ambiente minimamente adequado para essa criança se desenvolver? E aqui eu não estou falando de ser rico ou ser pobre, mas estou falando de um grau mínimo de maturidade que um pai e uma mãe precisa ter. Mas até que ponto uma pessoa é vítima da sua criação? É claro que não é de maneira integral, porque se fosse assim ninguém tinha autonomia para nada, todo mundo era um monte de robô. Então no final das contas o que define uma pessoa é o que ela escolhe fazer a partir de tudo aquilo que ela recebeu na vida dela. Ou seja, uma pessoa depois que cresce e toma consciência de si, ela vai ter o poder de escolher os seus novos caminhos a partir de então. Mas daí também seria muita ingenuidade da nossa parte acreditar que a pessoa, a partir do momento que ela começa a tomar consciência dos erros dos pais dela, que agora ela vai conseguir acessar todos esses traumas a nível emocional, vai acessar todas essas crenças erradas e crenças limitantes e vai jogar fora e tocar a vida numa boa como se nada tivesse acontecido. Não é assim que a coisa funciona. E essa dificuldade de se desfazer ou de se reconstruir as crenças erradas, tanto é verdade que o direito está aí para provar a imaturidade das pessoas. Porque se fosse fácil todo mundo conquistar uma alta maturidade, o direito não precisava estar aí para proteger patrimônio, proteger a liberdade, proteger a integridade física e psicológica das pessoas. Tudo isso seria feito por simples bom senso, mas infelizmente não é isso que a gente vê. Então nós, enquanto pais, precisamos ser a melhor pessoa que nós conseguirmos e sempre se desenvolvendo, porque em maior ou menor grau vai ser isso que vai dificultar ou facilitar o caminho desse que você tanto ama a ser uma pessoa plena e com alta capacidade de realização. Mas e agora? Se você é uma pessoa que já se percebe cheia de traumas e de limitações psicológicas, o que você pode fazer, o que você deve fazer? Olha, uma boa coisa para você fazer é consumir boas informações que vão abrir a sua mente
e permitir mudanças de paradigmas. E tem pelo menos duas maneiras muito eficazes de você fazer isso. E a primeira coisa que você pode fazer é fazer uma terapia. E fica tranquilo, porque terapia não é para quem é maluco, para quem está pinel. Maluco é no manicômio. Psicólogo é para mim e para você. E não tem pessoa tão madura que não tenha nada a ganhar fazendo terapia, viu? E é claro que você deve procurar sempre um bom profissional. Assim como quando você vai contratar qualquer outro tipo de serviço, você sempre procura um bom profissional. Porque existem profissionais bons e ruins, né? Então se você tiver uma boa indicação, melhor. E se você não tem dinheiro, eu aconselho que você vá a universidades que têm o curso de psicologia. Porque lá sempre tem serviço de assistência gratuita para quem não tem dinheiro. E assim você não fica de fora no acesso a um psicólogo. E qual que é o papel da terapia, excelência? Resumidamente, a terapia ela vai acelerar a você descobrir as falsas verdades que tem dentro de você. E aí, mais rapidamente, você vai começar a fazer essas trocas, essas mudanças de paradigma na sua vida, que vai fazer bem não só para os seus filhos ou para um futuro filho, porque isso tudo que eu estou falando aqui, caso você não tenha filho, melhor ainda, tá? Porque você tem mais tempo. Mas isso não vai fazer bem só para os seus filhos, vai fazer bem para você. Isso é uma coisa que você leva para a tua vida e só vai acrescentar a você. E uma segunda coisa que eu aconselho você a fazer é a de desenvolver o seu lado espiritual. Porque isso te ajuda a ter um senso de identidade e destino. Isso te ajuda a você conseguir ter humildade frente a essas verdades, né? Essas verdades que a gente tem dentro da gente, que um dia entrou e você nem sabe por quê. Mas que agora está direcionando a sua vida e direcionando também o ambiente que você entrega para o seu filho. E eu estou falando de humildade e é muito interessante falar disso, sabe por quê? Muitos de nós acreditamos piamente que nós não somos arrogantes. Mas é interessante que quando alguém vai questionar alguma coisa que você traz, principalmente desde a infância, como uma verdade, a gente tem uma dificuldade de conseguir ouvir os argumentos daquela pessoa, numa boa, sabe, ficar aberto para ver se a pessoa de repente tem razão. Geralmente a gente começa a defender ali apaixonado, como se fosse um corintiano, um flamenguista. Perceba isso, excelência. Se você tem esse tipo de coisa, é porque você tem coisas sim a mexer e você provavelmente tem aí alguma proporção de arrogância em cima dos seus conceitos. E se por um acaso você é uma pessoa que se sente um pouco confusa diante de tantas propostas de espiritualidade que a gente tem por aí, sei lá, tem um monte de igreja, budismo, espiritismo, sei lá, se você se sente confusa, eu diria o seguinte, procure um lugar que acima de tudo te desenvolva caráter. E não necessariamente algum lugar que vai te dar entretenimento, vai te dar só um convívio social, ou vai ficar te mostrando coisas mirabolantes. Porque eu vou te dizer o seguinte, o maior milagre que existe é quando você tem um defeito de caráter, você sai dele e cai numa virtude de caráter. Não existe milagre maior que esse. Então eu diria que é esse tipo de valor que você precisa buscar na espiritualidade, beleza? Agora cuidado com uma coisa. Tem um tipo de crença que diz o seguinte, olha, agora você é uma pessoa bastante imatura, mas fica tranquilo, porque na hora que vier o seu primeiro filho, aí você vai amadurecer, aí você vai aprender a amar e você vai passar um ambiente saudável para o seu filho, você também vai se melhorar como pessoa. E eu acho que isso é muito arriscado, porque se o nascimento de uma criança fosse suficiente para mudar de uma maneira significativa as pessoas, a gente teria já a sociedade muito melhor e desde que o mundo é mundo, porque desde que o mundo é mundo, quanta gente já não nasceu? Mas a gente olha a realidade do mundo e a gente vê o oposto, a gente não vê amor, a gente não vê um bom ambiente para se viver. A gente está sempre aí, ó, com o pé atrás com as pessoas, está com medo, a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de negociar com alguém, a pessoa passar a perna. Então eu acho isso muito arriscado, excelência. Bom, você deve estar percebendo que os valores que a gente está tratando aqui nesse livro são os valores morais talvez mais importantes que pode se extrair de um comando legal. Então eu espero sinceramente que essa série seja útil para você e eu encontro você a qualquer momento na segunda parte dessa série. Até lá, excelência!